Olá, eu sou o professor Diogo Combo, Diogão da redação de Português e Literatura também. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai para a leitura do capítulo 10 de Quincas Borba. 7 semanas depois, chegou a Barbacena esta carta, datada do Rio de Janeiro, toda do punho do Quincas Borba. Olha só que interessante, né? Começa o capítulo, a gente está aqui lendo o quê? A gente está lendo um romance, beleza? E dentro do romance tem um determinado capítulo que grande parte dele vai ser uma carta, uma mistura, digamos assim, de textos, né, que a gente vai observando. Vamos lá então. Meu caro senhor e amigo, você há de ter estranhado meu silêncio. Não lhe tenho escrito por certos motivos particulares, etc. Voltarei breve, mas quero comunicar-lhe desde já um negócio reservado, reservadíssimo. Quem sou eu, Rubião? Sou Santo Agostinho. Sei que há de sorrir, porque você é um ignaro. Rubião, a nossa intimidade permitia dizer palavra mais crua, mas faço-lhe esta concessão, que é a última. Ignaro. Ouça, Ignaro. Sou Santo Agostinho, descobri isto anteontem. Ouça e cale-se, tudo coincide nas nossas vidas. O santo e eu passamos uma parte dos tempos dos deleites e na heresia, porque eu considero heresia tudo que não é a minha doutrina de humanitas. Ambos furtamos, ele, em pequeno, umas peras de Cartago, eu, já rapaz, um relógio do meu amigo Brás Cubas. Nossas mães eram religiosas e castas. Enfim, ele pensava, como eu, que tudo que existe é bom, e assim o demonstra no capítulo 16, livro 7 das Confissões, com a diferença que, para ele, o mal é um desvio da vontade, ilusão própria de um século atrasado, concessão ao erro, pois que o mal nem mesmo existe, só a primeira afirmação é verdadeira. Todas as coisas são boas, omnia bona e a Deus. Aí tem a notinha de rodapé aqui. Agostinho Aurélio, nascido na atual Argélia, estudou em Cartago, converteu-se ao cristianismo aos 33 anos, depois de uma vida desregrada e doou sua fortuna aos pobres. Tido por protestantes e católicos como fundador da teologia, Santo Agostinho atribui em suas autobiográficas confissões a sua conversão e a de seu pai a influência da mãe, Santa Mônica, omnia bono, tudo é bom, em latim. Continuando aqui, ó. Adeus, Ignaro, não contes a ninguém o que acabo de confiar, se não queres perder as orelhas. Cala-te, guarda e agradece a boa fortuna de ter por amigo um grande homem como eu, embora não me compreendas. Hás de compreender-me. Logo que tornar a Barbacena, dar-te-ei em termos explicados, simples, adequados ao entendimento de um asno, a verdadeira noção do grande homem. Adeus, lembranças ao meu pobre Quincas Borba. Não esqueças de lhe dar leite, leite e banhos. Adeus, adeus, teu do coração. Quincas Borba. Aí termina a carta. Continuando. Rubião mal sustinha o papel nos dedos. Passados alguns segundos, advertiu que podia ser um gracejo do amigo e releu a carta, mas a segunda leitura confirmou a primeira impressão. Não havia dúvida, estava doido. Pobre Quincas Borba. As esquisitices, a frequente alteração de humor, os ímpetos sem motivos, as ternuras sem proporção, não eram mais que prenúncios da ruína total do cérebro. Morria antes de morrer, tão bom, tão alegre. Tinha impertinências, é verdade, mas a doença explicava-as. Rubião enxugou os olhos úmidos de comoção, depois veio a lembrança do possível legado e ainda mais o afligiu por lhe mostrar que bom amigo ia perder. Quis ainda uma vez ler a carta, agora devagar, analisando as palavras, desconjuntando-as para ver bem o sentido e descobrir se realmente era uma troça de filósofo. Aquele modo de o descompor brincando era conhecido, mas o resto confirmava a suspeita do desastre. Já quase no fim, parou enfiado, nota de rodapé, enfiado, no caso, pálido. Dar-se-ia que, provada a alienação mental do testador, nulo ficaria o testamento e perdidas as deixas. Robião teve uma vertigem. Estava ainda com a carta aberta nas mãos, quando viu aparecer o doutor que vinha por notícias do enfermo. O agente do correio dissera-lhe haver chegado uma carta. Era aquela? É esta, mas... Tem alguma comunicação reservada? Justamente, traz uma comunicação reservada, reservadíssima. Negócios pessoais. Dá licença. Dizendo isto, Robião meteu a carta no bolso, o médico saiu, ele respirou. Escapara ao perigo de publicar tão grave documento, por onde se podia provar o estado mental de Quincas Borba. Minutos depois, arrependeu-se. Devia ter entregado a carta, sentiu remorsos, pensou em mandá-la à casa do médico. Continuando aqui, chamou por um escravo. Quando este acudiu, já mudara outra vez de ideia. Considerou que era imprudência, o doente viria em breve. Dali a dias, perguntaria pela carta, arguí-lo-ia de indiscreto, de delator, remorsos fáceis, de pouca dora. Não quero nada, disse ao escravo. E outra vez pensou no legado, calculou o algarismo. Menos de 10 contos, não. Compraria um pedaço de terra, uma casa, cultivaria isto ou aquilo,
ou lavraria ouro. O pior é se era menos, 5 contos. 5 era pouco, mas enfim, talvez não passasse disso. 5 que fossem, era um arranjo menor, e antes menor que nada. 5 contos. Pior seria se o testamento ficasse nulo. Vá, 5 contos. Próximo capítulo, capítulo 11. O começo da semana seguinte, recebendo os jornais da corte, ainda assinaturas de Quincas Borba, leu Rubião esta notícia em um deles. Faleceu ontem o senhor Joaquim Borba dos Santos, tendo suportado a moléstia com singular filosofia. Era homem de muito saber e cansava-se em batalhar contra esse pessimismo amarelo e enfesado que ainda nos há de chegar aqui um dia. É a moléstia do século. A última palavra dele foi que a dor era uma ilusão e que Pangloss não era tão tolo como inculcou Voltaire. Número 13, ó. O pessimismo amarelo enfesado é uma alusão à filosofia do alemão Arthur Schopenhauer, cuja obra de cunho pessimista marcou o século XIX. Quincas Borba morreu em 1867 e a moléstia do século só chegaria ao Brasil no final da década de 70. Voltaire, cognome do filósofo francês François-Marie Arouet, Pangloss, personagem do romance satírico Cândido, de autoria de Voltaire, encarnação do otimismo infundado e do finalismo, sistema filosófico segundo o qual tudo tem um fim determinado. Continuando aqui, ó, a última palavra dele foi que a dor era uma ilusão, e que Pangloss não era tão tolo como inculcou Voltaire. Já então delirava, deixa muitos bens, o testamento está em Barbacena. Vamos para o capítulo 12. Acabou de sofrer, suspirou Rubião. Em seguida, atentando na notícia, viu que falava de um homem que tinha consideração. Aqui se atribuía uma peleja filosófica, nenhuma alusão à demência. Ao contrário, o final dizia que ele delirara à última hora. Cadê? Efeito da moléstia, ainda bem. O Rubião levou novamente a carta e a hipótese da troça pareceu outra vez mais verossímil que tem relação com a realidade. Concordou que ele tinha graça, com certeza, quis debicá-lo, foi a Santo Agostinho, como iria a Santo Ambrósio ou a Santo Hilário, e escreveu uma carta enigmática para confundi-lo até a voltar e rir-se do logro. Pobre amigo, estava são e morto. Sim, já não padecia nada, vendo o cachorro, suspirou. Coitado do Quincas Borba, se pudesse saber que o senhor morreu, depois consigo. Agora, que já acabou a obrigação, vou dá-lo à comadre Angélica. Terminamos aqui o capítulo 12. Que a força e a inspiração estejam com vocês sem dizer adeus jamais.